Olá, eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Escorpião. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Escorpião, porque os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Escorpião, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações. Epifania, gosto. Para os queridos regidos sob o signo de Escorpião. A epifania, ela é sobre é sobre aquele momento em que nós temos uma ideia, temos uma luz. Olha, aqui energia tem a ver sim, tá? Com aquele momento em que vem uma luz ali no nosso pensamento, isso muda completamente as nossas vidas. E interessante, gente, porque no centro da vossa leitura, essa carta aqui fala sobre a abundância, que é um saco de dinheiro. Olha só que lindo, né? Essa carta, ela tem uma mensagem muito profunda, porque ela fala sobre abundância, mas olha só a mensagem. Segurança financeira, ganhos materiais. Só que ela vem sob a regência do número 33. Então, tem a ver aqui com bênçãos douradas. Não é só sobre uma abundância no sentido de segurança financeira e ganhos materiais. Também, tá? Com toda certeza. Mas aqui também vem uma presença da luz crística de ouro. E é muito interessante porque é um dos raios que eu trabalho com vocês, né? Eu trabalho com dois raios, da chama violeta e da luz crística de ouro. São os raios que eu sintonizo e trabalho com vocês, tá? Então a energia aqui, olha, número 33, a idade de Cristo. Então tem uma presença dourada aqui. Eu vou considerar também, e também por conta desse 10, eu vou considerar que aqui na vossa leitura tem a energia já do arcano maior do sol, tá? Então é um momento aqui iluminado para vocês, falando sobre entrada de dinheiro, sensacional, mas no sentido de abundância em tudo aquilo que você deseja ver prosperar, tá? Essa questão da segurança financeira também. Então assim, conforto, tá? Tranquilidade, qualidade de vida aqui para vocês, tá? Um momento aqui realmente muito farto, de muita abundância, um momento dourado para vocês. Aqui abrindo também uma conexão com a prosperidade. Essa carta aqui traz o número 17 e ela fala sobre a doçura. E essa carta vem duas mensagens para falar para vocês, dois recados. Primeiro, a doçura. E aqui os moranguinhos, né? E aqui vem algo importante. Por quê? Olha a mensagem que ela fala. Coloque barreiras claras, barreiras objetivas. Como assim, Anne? Para quem já viu uma cultura de morangos, sabe que realmente eles são muito delicados e que realmente você tem que colocar, né, barreiras, inclusive para proteger de muito sol e tudo mais. Então, assim, aqui é o seguinte, tudo aquilo que recheia, sabe esse saco de dinheiro aqui, essa abundância? Tudo aquilo que recheia você, tudo aquilo que te traz esse doçor, tudo aquilo que aumenta a sua energia, que é essa xícara de café, né, fazendo uma alusão à energia, ao chat. Então, assim, tudo aquilo que recheia você, tudo aquilo que te traz essa doçura, que aumenta a sua frequência, permanece, entra e fica na sua vida. Estamos falando de ganhos e de segurança, de estrutura na vida material. Agora, tudo aquilo que for, que drenar as suas energias e que realmente não for gentil, pensa na questão do doce, né? Então, uma pessoa que é doce, uma pessoa que é amável, uma pessoa gentil, uma pessoa educada, uma pessoa que te trata bem, uma pessoa que te respeita, ou seja, protege. Entende a questão que eu falei do tratamento para o morango poder crescer? É uma pessoa que te cuida. Então, quem trabalha assim na sua vida, fica. Quem não, meus queridos, barreiras. É necessário se proteger. E aí, num segundo momento, falando sobre a questão da entrada de dinheiro, também é importante você observar, né? Aquelas pessoas que às vezes só se aproximam, né? Porque tem isso também. Aquelas pessoas que só se aproximam quando você tem alguma coisa. Quando você não tem nada, né? Porque o dinheiro vai e vem. Então, quando você não está com dinheiro ou quando você está sem disposição, nunca está com você, né? Então, é importante aqui vocês observarem, né?
Eu estou dando vários cenários, mas é importante vocês observarem isso. Aqui vem uma energia de barreiras, proteger as suas entradas, proteger os seus ganhos, proteger a sua energia. Tá bom, meus queridos? E um momento aqui realmente de muito crescimento, tá? No campo da vida material para vocês. Aqui falando sobre a questão dos números, né? Já falei sobre o 33, a idade de Cristo. Aqui, como se estivesse no centro da vossa leitura um grande feixe, um grande sol, né? Iluminando aqui a vossa leitura. Aqui, energia do 17, o 8. Então, tem uma completude aqui, né? Fazendo uma conexão também com o símbolo do infinito, a Lemniscata. Então, falando sobre a infinitude da abundância, a infinitude da doçura, de tudo de bom. E a energia do número 10, que faz conexão com o nosso ano de 2026, que é um ano que a soma da 10 e também na redução a energia do 1. Então aqui mais uma confirmação também da conexão com o arcano maior do Sol, porque ele também vai fazer essa mesma conexão, tá? E aqui também falando sobre essa questão de fim e início. Como assim, Anne? Fim de um ciclo de escassez para o início de um ciclo de abundância. Fim de um ciclo de falta dessa doçura, dessa gentileza, para o início de um ciclo de muita energia, de muita disposição, de muito tudo de bom. Tá bom, meus queridos? Yes! Que momento lindo para você do signo de Escorpião. Vamos ver com o tarô o que mais vem para você do signo de Escorpião? Então vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Escorpião. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão também aos nossos membros, Equinócio Plus, gratidão a todos vocês por todo o amor, carinho, energias de bênçãos que vocês emanam na minha direção. Estejam certos que chega sim aqui no meu coração como um forte e poderoso abraço de luz, exatamente como essa energia dos morangos, né? Chega aqui como um doce na minha vida, né? Um doce gesto de amor, de carinho, manifestação de amor, e é sempre muito bem-vindo. Guardo aqui sempre um lugar muito especial no meu coração, tá bom, meus queridos? E que essa leitura possa também adoçar a sua vida, não é? Que essa leitura possa te trazer alegria, que possa te trazer energia, disposição, que possa chegar aí no seu coração com toda a gentileza, com todo o amor que você merece, tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Signo de Escorpião, agora com o tarô, que mais os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Escorpião, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações, revelações, confirmações para os queridos regidos sob o signo de Escorpião, agora com o tarô. Gente, minhas mãos, tá assim, eu tenho até que secar, que tá demais. Olha isso, gente. Chega a estar pink. É por conta dessa carta aqui, né? Da energia. Vamos lá. Que as infinitas bênçãos da luz crística de hoje está fervindo. Recaiam sempre sobre as vossas vidas, iluminando sempre os vossos passos. Olha o que veio aqui. Adoro essa carta. Iluminando sempre o vosso caminho. Jornada das vossas vidas, aqui agora e por todos sempre. E assim é. Ah, que lindo, gente. Realmente aqui tem uma frequência associada a essa abundância vir para você como uma recompensa, tá? Vir como uma recompensa, tanto no sentido, né, para quem tem essa questão da segurança financeira e tudo mais, com relação a um trabalho que você fez, com relação, de repente, uma bonificação, uma premiação, né? Todo um esforço, olha, todo um cuidado, é bem sobre essa questão da cultura dos morangos, né? Então, assim, tudo que você fez, tudo que você se dedicou, agora é o momento da recompensa. E aqui, bem embaixo, o arcano maior da justiça, né? Então, confirmando aqui para mim que é seu, é justo, entende? Não é a mais ou a menos, não. É equilibrado, é perfeito, é justo e é providência divina aqui agindo nas vossas vidas, tá? Realmente te trazendo aquilo que é para ser seu na correta medida e por merecimento, tá bom, meus queridos? Perfeito. Então
Então vamos lá. Tem uma frequência aqui de muita energia, né? De muita vitalidade. Aqui são vocês, né? Por isso, o elemento fogo aqui. Então minhas mãos estão pegando fogo. Literalmente aqui minhas mãos estão pegando fogo. Então vamos lá, meus queridos. Olha, me chama a atenção esse posicionamento aqui de costas, tá? Então realmente aqui, olha, existe alguém, tá? Existe uma pessoa, ó, tá? Uma energia aqui de parceria que está sendo cortada. Com essa questão aqui das barreiras, muito provável, tá? Muito provável que nós estejamos falando aí de um término, tá? Então, assim, existem vários recados aqui na vossa leitura, né? Aquilo que eu falei sobre certas questões aqui que precisam de um posicionamento, né? A questão das espadas aqui, então, assim, precisa de um posicionamento, precisa colocar barreiras claras e barreiras objetivas para se proteger, para proteger o seu ambiente, a sua energia, as suas ideias, os seus ideais, a sua vida como um todo, não é, meus queridos? Então aqui realmente para alguns de vocês nós estamos falando de realmente aqui, tá? Aquelas pessoas que somam, com essa carta fica confirmado para mim, então aquelas pessoas que somam, aqui tem uma energia de dupla, tá? Tem uma energia de parceria, uma energia de dupla que soma, se entrelaça, soma, prospera. Mas ao mesmo tempo aqui existe essa determinada pessoa aqui, tá? Que você está dando as costas, literalmente está dando as costas. E olha, essa questão da flor me vem muito sobre o florescimento aqui, né? A energia, como eu falei, do morango, que cresce de uma forma, né, ele é muito delicado, precisa de muito cuidado, precisa de muita atenção. Então eu vejo vocês aqui colocando atenção nas suas vitórias, colocando atenção no seu sucesso, colocando atenção naquilo que verdadeiramente importa. Existem alguns cortes aqui, principalmente com relação a essa pessoa, aparece aqui na leitura, tá? Com quem você vai estar tomando, né, outro tipo de posicionamento, e veja aqui essa questão desse cavaleiro aqui oferecendo essa taça. Então me vem muito sobre o tipo de pessoa e o tipo de situação que às vezes fala as coisas, né? Às vezes fala as coisas no ímpeto, às vezes tem uma forma de pensar e uma forma de ser que quando vê, acha que todo mundo tem que ter a mesma regência, todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que agir igual, e não é assim, né? Nós somos filhos da mesma fonte, mas nós temos o nosso tesouro, como esse saco de dinheiro aqui. Cada um guarda a sua preciosidade, cada um tem, né, os seus valores, os seus ideais, né, a sua bússola moral. Então, assim, cada um tem o seu. Então, assim, não dá pra gente querer passar regra, querer que todo mundo seja, né, do mesmo jeito. Então, aqui, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque essa pessoa, ela quer que você seja assim, tá? E é o tipo da pessoa que ela não fica feliz em ver, né, os seus resultados, em ver a sua energia aqui no sentido daquilo que você coloca para os seus feitos, para os seus projetos, realmente isso te trazer riqueza, porque aqui nós estamos falando de riqueza, sim, de ganhos, sim, resultados positivos, sim. Agora, essa pessoa, o que que ela faz? Ela realmente é antagônica a isso. E, inclusive, ela vai lá, né, depois que ela faz, ela vem pedir desculpas. É o tipo da pessoa que depois que fez, né, aí ela vai lá e vem pedir desculpas. Eu vejo aqui para vocês o seguinte, eu vejo vocês aqui realmente se protegendo, se posicionando, tá? Então, assim, você vai colocar barreiras muito, muito, muito certas, muito, muito objetivas, e vai realmente levar com você quem verdadeiramente importa. E inclusive falando, né, sobre a questão de colocar a sua atenção nos seus objetivos, nos seus goals aqui. Tá bom, meus queridos? Então eu vejo aqui, tem uma pessoa que realmente corre com você, tem uma pessoa especial aqui, tá? Que muito favorável para uma parceria de negócios, para uma sociedade ou também para um relacionamento afetivo. É o tipo daquela pessoa que enxerga a sua luz, é o tipo daquela pessoa que realmente tem, né? Se não faz o mesmo tipo de trabalho, vamos supor que não é uma sociedade, é um relacionamento afetivo amoroso. É o tipo daquela pessoa que enxerga a sua luz e te coloca lá em cima. Se for sobre trabalho, maravilha. É o tipo de sociedade, é o tipo de parceria que as duas pessoas vão trabalhar dentro da mesma energia.
e, portanto, os resultados são muito favoráveis. Por isso essa energia de ganhos, por isso essa energia de abundância aqui para vocês, tá? Primeiro, ou porque vocês têm esse apoio, ou porque vocês têm esse amparo, né? Ou porque também você tem alguém que, né, de alguma forma está te ajudando. Isso é muito bom, porque nós aumentamos a energia, nós aumentamos a receita. Isso fica muito potente e isso fica muito forte. Tá bom, meus queridos? Então, aqui falando sobre essa questão da abundância aqui, né? Falando sobre essa questão dela vir justamente em conexão com o arcano maior da justiça. Então, assim, é muito favorável para, vamos supor que essa situação dessa entrada de dinheiro seja sobre questões dentro do seu trabalho. Então, por mais que, de repente, uma chefia, por mais que de repente uma pessoa, né, quis que você seguisse determinada cartilha, vocês foram muito inventivos, vocês foram muito arrojados e fizeram o vosso próprio caminho. Eu vejo vocês aqui com um brilho muito especial, uma autonomia muito especial e você realmente foi e fez do seu jeito. E o resultado é realmente muito favorável. Aqui uma energia de louros e também falando, né, sobre o aspecto da justiça divina colaborando, corroborando para que realmente você tenha esse sucesso. E aí, falando sobre o morango, né, que abre a vossa leitura, é muito interessante, porque ele vence, ele cresce, se desenvolve, né? Fica no ponto ideal de maturação, e aqui são vocês, né, nesse ponto de sucesso e de vitória, ou seja, o ponto máximo da maturação, justamente vencendo ventos, vencendo sol constante, ou às vezes falta de chuva, às vezes muita chuva. O morango é extremamente delicado, muita chuva dá ruim, pouca umidade dá ruim também, entende? Então assim, aqui mostra para mim o quanto vocês foram determinados para realmente fazer isso acontecer. Existe o apoio de certas pessoas? Existe, mas também existe o tamanho da sua força, né? Essa energia que vem aqui, uma xícara de café, né? Exemplificando de uma forma metafórica. Existe uma frase de Albert Einstein que diz assim, esqueci a frase, sim, lembrei, a vontade é a maior força que existe, é maior até do que a força dos átomos. Então é sobre essa vontade, é sobre esse ímpeto, e esse cavalo que vem aqui me conecta muito com essa frase. Por quê? Porque nós estamos, pela astrologia chinesa, nós estamos no ano do cavalo de fogo. Então é sobre esse ímpeto, é sobre essa busca, é sobre seguir os seus ideais com paixão, com energia, com determinação e fazer acontecer. Até quando? Até dar certo. Até eu chegar no momento do reconhecimento, da premiação, no momento em que eu atinjo aquele ponto, sabe, em que as pessoas param para me ouvir. Inclusive falando sobre isso, sobre ouvir, muito favorável para você que trabalha, né, tendo que se expressar, ou tendo que de repente liderar equipes, ou de repente trabalha, né, com os seus conhecimentos, com a comunicação, professores, instrutores, né, enfim, tá? Aqueles que vão, né, passar e vão através da sua energia, isso também é muito importante, porque nós nos conectamos através da frequência, nós somos energia, né? Então, tem a questão daquilo que você tem que entregar, mas também tem o seu magnetismo pessoal, então vocês estão atraindo pessoas. E esse momento é muito favorável para essa visibilidade. E aí vem para mim o seguinte, é o momento da abundância? Sim. É o momento dos ganhos? Sim. Resultados positivos? Também. Mas aqui, gente, tem satisfação. Aqui tem, sabe, aquele chat de falar assim, poxa, passei por vários perrengues, né? Passei por vários desafios. Uma pessoa que às vezes me atacava verbalmente, às vezes uma pessoa, né, que era muito ríspida, que vinha com aquelas flechadas, né? Que vem, pim, bem na direção do nosso coração, falava o que bem entendia, mas eu fui firme e forte e eu consegui vencer as intempéries, eu consegui vencer os desafios, mas eu cheguei lá. Então aqui essa questão dos ganhos e desse recheio, dessa satisfação, é como esse trono aqui, né? Aqui um reinado, uma pessoa que reina soberana e está muito confortável. Veja esse rostinho, esse semblante de conforto, de alegria. Por quê? Porque eu consegui chegar naquele meu objetivo.
Então aqui existe a questão material, existe a questão material, mas também existe o fato da satisfação e o contentamento e saber que ao longo de todo o processo, né, ao longo de todo o movimento aqui para vocês, sempre a proteção, sempre a segurança, sempre uma força maior que estava te ajudando e a certeza da justiça, a certeza de que a justiça, como veio para passar para vocês numa leitura que eu fiz há pouco tempo, e a frase que veio para mim é essa, né? Existe o dito, a justiça tarda, mas não falha. E aí a frase que veio, né, ficou no meu pensamento, e aí a frase era a seguinte, a justiça é perfeita e nunca falha. A justiça é perfeita e nunca falha, né? Então, inclusive aqui, né, 2 códigos para vocês, olha, 11 e 33. Né? Então a energia, nossa, incrível, né? Justamente os 2 raios que eu trabalho e é por isso, gente, que minhas mãos estão assim, tá? Os dedos aqui, olha, estão fervendo, tá assim, bem nesse vermelho, ó, tá quase da mesma cor, ó, olha isso. Então assim, o que acontece aqui? A soma dos 2 raios que eu trabalho com vocês, o fogo violeta junto com a luz crística de ouro, por isso. O que esse fogo violeta está fazendo aqui? Está transmutando. Está limpando, está purificando e abrindo caminhos para que essa luz crística de ouro possa, né, penetrar de forma abundante, de forma abrangente e junto nessa soma de forças possa te alavancar para que você possa seguir na direção aqui de progresso, na direção de conquistas, na direção de sonhos realizados e, como eu falei para vocês, eu estou ouvindo aqui os aplausos. A certeza de que a justiça ela é perfeita e nunca falha. E por mais que às vezes nós possamos nos ver em momentos e situações em que às vezes a gente está ali, né, sofrendo ataques e tudo mais, mas olha só como o mundo dá voltas. A pessoa fez e ainda por cima vem te pedir desculpas. Não é, meus queridos? Olha isso, né? A pessoa fez e ajoelha diante de você. Olha isso, né? Aqui de uma forma metafórica, mas veja como o mundo gira. Por isso que eu falo, a justiça é perfeita e nunca falha. Não é uma questão de olho por olho, dente por dente, não é nada disso, não. É uma questão de que simplesmente tudo aquilo que é justo, é certo e é para ser, é ordem divina, é equilíbrio perfeito de todas as coisas. Vai acontecer quando? No tempo de todas as coisas. Assim como o moranguinho, que tem o seu tempo de crescer, que tem o seu tempo de se desenvolver, assim é o equilíbrio de todas as coisas nas nossas vidas. Tem o tempo certo para acontecer e chegar, tá bom, meus queridos? Então aqui um momento maravilhoso para vocês. Eu vejo aqui realmente muita energia, muita disposição, muita vitalidade. Eu vejo aqui também para vocês, por conta dessa questão do 11 aqui, tem também uma energia muito bonita para que vocês possam estar levando essa prosperidade, essa abundância, toda essa colheita aqui para vocês, né? Também isso segue na direção do próximo ano e é muito interessante porque acabamos de entrar no mês 8, né? Embora as minhas leituras sejam atemporais, mas tem uma conexão aqui. Energia do 17 na redução dá a energia do 8. Né? Então, assim, existe uma frequência aqui muito favorável, né? 5, 6, 7, 8. Então, tem aqui um código, né, de ativação para vocês, o 8, o 88, 33, o 11. Então, assim, existe sim uma conexão, né, para que esse mês, realmente, de agosto, você possa ver essa segurança financeira chegando aí na sua vida, você possa ver e escutar, né, ver e ouvir os aplausos. Tá bom, meus queridos? Aqui falando, né, eu citei sobre os aspectos de trabalho, né, mas também podemos estar indo além disso, né, falando sobre qualquer tipo de reconhecimento, qualquer tipo de escuta aqui de algo que você sabe precisava ser ouvida, precisava ser ouvido, tá? Então, muito favorável para o reconhecimento de tudo aquilo que você faz, de tudo aquilo que você se dedica, de tudo aquilo que você sabe, emprega a sua energia, essa abundância, como eu falei, vem também sob a forma, tá? De não só as premiações, bonificações, mas vem também sobre a forma do, assim como o pedido de desculpas, né? Assim como o pedido de desculpas, então assim, a restauração, né? O reconhecimento, inclusive do erro, né?
Então, assim, sabe, é realmente tudo sendo colocado de uma forma a te preencher, a te trazer mais energia, mais disposição e prosperidade em todos os níveis. Tá bom, meus queridos? Eu vejo vocês realmente aqui atingindo os vossos objetivos, os vossos ideais. Se você ainda não está nesse momento, permaneça firme e forte, com muita determinação, com muito arrojo, com essa chama viva do seu coração, na certeza de que a justiça é perfeita e nunca falha. Tá bom, meus queridos? Momentos aqui para vocês estarem celebrando, momentos aqui para vocês estarem compartilhando com pessoas queridas, com pessoas amigas, aqui para vocês, tá? E inclusive de pessoas que muito provavelmente vão te trazer um carinho, vão te trazer uma doçura, né? Eu gosto muito quando vem essa carta porque eu me sinto nessa soma de forças com vocês. Toda vez que vem essa carta para mim, é como se eu também estivesse, né? E eu falei sobre isso, que a leitura fosse um momento de doçura na sua vida, que ela pudesse de alguma forma adoçar a sua vida, principalmente se você está lidando com uma pessoa desafiadora, com uma pessoa que tem uma linha de pensamento e não abre espaço para isso se alargar de alguma forma, né? Ou uma pessoa que não está disponível para trocas na forma do pensar, na forma de trocar experiências, né? Uma pessoa que ela tem que pensar naquele pensamento fechado e ponto final, né? Então aqui eu gosto muito dessa carta quando vem, eu me vejo somando com vocês, né? Ela vem para mim como uma confirmação do quanto o meu trabalho pode atingir o seu coração de modo muito positivo e possa te trazer essa abundância também, num sentido de carinho, de palavras de amor, de gentileza, de doçura. Tá bom, meus queridos? Então eu sei que essa leitura também, ela vem com uma confirmação nesse sentido de te ajudar, principalmente se você está bem naquele momento, sabe? Antes do pedido de desculpas, aquela pessoa tá lá fazendo e acontecendo, né? E você tá lá no seu objetivo, mas a pessoa tá lá também, sabe? Fazendo. Então, assim, eu sei que essa leitura pode estar te ajudando bastante. Passe tempo com pessoas que somam, com pessoas que agregam, com pessoas que te fazem feliz, tá? E muito favorável para vocês estarem recebendo esse acolhimento de alguma forma. E aí, de repente, você pode pensar assim, Anne, mas não tem ninguém nesse momento da minha vida, né? Então, estamos falando de uma presença espiritual, né? Veja que aqui existe ordem divina. E a ordem divina, ela sempre vem se manifestar através dos obreiros da luz, tá? Então, assim, sempre existem os seus anjos de guarda, seres de luz, irmãos das estrelas, aqueles que estão sempre guardando você, inclusive, né, para quem se conecta, a frequência de Mestre São Germain, Lord Melquisedeque e a energia do Mestre, né, Mestre Jesus aqui, a energia do número 33. Tá? Então, para você, de repente, se você gosta, né, se afiniza, se identifica e quer se conectar, essas duas energias desses grandes mestres, né? Mestre Jesus, Lord Melquisedeque, Mestre São Germain, te protegendo, te guardando, tá bom, meus queridos? Eu vou tirar uma mensagem final para vocês com este oráculo, mas antes eu quero fazer com vocês um mantra de ativação, tá? Que vem aqui para vocês. O mantra que eu quero colocar é bem simples, tá? É bem simples e com certeza vai te ajudar bastante, porque é sobre essa certeza última aqui de vocês durante todo o momento, né? Essa chama viva de sustentar isso até a conquista do objetivo e além, porque nós estamos falando aqui de ir além, certo? Inclusive já levando na direção no próximo ano. Então o mantra que vem para vocês é o seguinte: o sucesso é o destino. O sucesso é o destino. E assim é. Tá bom, meus queridos? Então, guardem essas palavras nos vossos corações, levem para as vossas vidas, pratiquem este mantra sempre que você sentir a necessidade de se conectar com essa força, com essa energia, esta certeza absoluta, né, de que a vitória, o sucesso, a realização, a completude é o destino. Não existe algo diferente disso, tá bom, meus queridos? Então faça este mantra, guarde no seu coração, pratique e, caso queira, pode escrever aqui abaixo nos comentários. É uma excelente forma de já começar a trabalhar com esta energia, tá bom, meus queridos? E quero passar também para vocês aqui essa energia de coroação maravilhosa que veio para vocês, né?
Aqui falando tanto do aspecto da riqueza, do aspecto do reconhecimento, olha, tem muito dessa energia, né, de coroa, embora não seja uma coroa tradicional, aqui são coroas de flores, mas aqui existem os louros e aqui tradicionalmente, né, nós temos a questão da coroa. Então, vou trazer aqui para vocês o chakra da coroa, Sahasrara Chakra, o chakra que vai trabalhar com as cores do lilás até o violeta. Tá? Então a ideia, escorpião, é você trabalhar, olha, inclusive o deck, né? Olha isso, gente, como assim, né? Trabalhar com as cores do lilás até o violeta em roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que estejam sempre, assim, o que estiver mais pertinho de você, tá? Pode trabalhar com flores? Sim, pode. Pode trabalhar com os cristais? Olha a ametista maravilhosa para vocês utilizarem nesse período. Que período, Anne? Até eu lançar a vossa próxima leitura, que será no próximo domingo, tá? Então, durante esse período de uma semana até o próximo domingo, vão trabalhando, né? Vão realizando, vão trabalhando com essas energias, tá? Para potencializar tudo que essa leitura tem para vocês, ativando isso, tá bom? E fiquem sempre ligados aqui para vocês irem acompanhando os próximos lançamentos, tá? Eu tenho uma outra questão para passar para vocês, eu já falo. Sobre a questão do lilás, alimentos vibracionais também. Então, se você puder incluir na sua alimentação alimentos que vão vibrar dentro dessas cores do lilás e do roxo, coloquem. Exemplo, uvas roxas, batata doce roxa e a berinjela. São alimentos que podem ajudar você neste momento. Eu falei sobre a questão aqui, é importante passar isso para vocês, tá? Eu falei sobre a questão da tradição, né? Então, de repente, para você que está aprendendo, está estudando, ou simplesmente quer conhecer como funciona o tarô, né? Então, eu não posso deixar de falar sobre isso. Eu falei aqui sobre o aspecto da tradição, né? Que tradição é essa? O que eu estou me referindo, né? Eu não gosto de deixar nenhuma ponta solta, gente. Eu gosto de deixar minha leitura toda certinha, que nem em redação, né? Início, meio e fim, a conclusão fazendo o fechamento lá no início. Então, é técnica e é assim. Então, é o seguinte, o que eu me referi sobre a questão da tradição, né? Então, assim, no deck que eu, né, que a gente usa mais, né, como referência, assim, de uma forma mais geral, nem sempre, né, existem outros sistemas, Marcélia, Thought, enfim. Aqui eu estou fazendo referência ao sistema Rider-Waite-Smith, no qual a arte de Pamela Colman Smith, a rainha de paus, vem com uma coroa, tá? Então aqui é aquela coroa tradicional que a gente vê, né, de reis e rainhas e tudo mais, tá? Então estou fazendo referência à arte da maravilhosa, magnífica Pamela Colman Smith, tá bom, meus queridos? Só para deixar certinho para vocês. Então vamos lá. Tirar a mensagem final para vocês com este oráculo. Signo de Escorpião, o que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? E Escorpião, se você quer saber mais sobre o meu trabalho com o tarô e quer conhecer o material que eu estou utilizando aqui com você nesta leitura, é só você acessar o meu site. O endereço do meu site está aparecendo aqui abaixo no rodapé deste vídeo e também se encontra aqui tanto na descrição quanto fixado aqui abaixo no primeiro comentário, tá bom? Então vamos lá. Signo de Escorpião, uma mensagem final para os queridos regidos sob o signo de Escorpião. Aqui também a energia do 8 vem forte. Aqui, gente, aqui tem um código 888 para vocês. Tá? Então é o seguinte, número 11, número 33 e código 888, ativação, prosperidade aqui, tá? Realmente está confirmado para mim essa questão da abundância, nem demais. Signo de Escorpião, uma mensagem final, por gentileza, o que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas. E aí muito interessante, né? Porque falando sobre o chakra da coroa e aqui os tons, tá? São esses tons assim, lilás e roxo para vocês, tá? Como nós estamos falando aqui de abundância, de prosperidade, de questões aqui
que para alguns de vocês tem a ver com a entrada de dinheiro e tudo mais, se for esse o caso, na verdade é tudo, né? Porque o reconhecimento também é no campo da matéria. Então, dê preferência aos alimentos que vão nascer fincados, enterradinhos, né? Conectados no solo fértil de mãe terra. Então eu citei as uvas, pode as uvas, claro, com toda certeza, vai se conectar com as cores, mas dê preferência à batata doce roxa e à berinjela, são super alimentos, tá, gente? E aqui, como veio o morango, tá? Como veio o morango, então pode colocar o morango também, independentemente dele ser outra cor. Ele vai trabalhar com vermelho, o que também tem a ver, porque falando sobre realeza, como vem essa questão da rainha aqui, falando sobre realeza tem tudo a ver, tá? Porque a realeza usava o quê? Túnicas vermelhas, usava o quê? Rubi, tá? Que é um cristal incrível, é uma pedra preciosa fantástica, tá? Falando sobre riqueza, sobre soberania, sobre poder, tá? Energia, vitalidade, o rubi é sensacional. Então podem colocar também os morangos, tá? Então vamos lá, olha. Aqui a energia do 26, mais uma confirmação do 888 para mim, perfeito. E aqui o 43, tá? Que vai trazer a energia do 7 para vocês, o 7 que me traz a sequência, porque aí nós temos o 5, o 6 e o 7 e o 8, então perfeito. E o 7, conexão espiritual, falei sobre a proteção espiritual para vocês. E de forma implícita nessa sequência ainda tem a questão do 4, né? Então eu sei que nós estamos falando de questões aqui que te dão estabilidade. Prova disso é o equilíbrio e prova disso é o trono aqui para mim, esse reinado, né? Então vamos lá. Essa carta aqui, essa carta é uma graça. Ela diz assim, com foco, né? Com foco e com o plim, né, de uma varinha de condão, né, você vai trazer a sua visão, né, você vai realizar aquilo que você está visualizando, aquilo que você está intencionando, com toda certeza. E tem a ver com aquilo que eu falei, né, então assim, toda coragem, toda determinação de manter o pensamento reto, né, de manter o pensamento direcionado para aquilo que verdadeiramente importa. Então é como uma varinha mágica, né? Como uma varinha de condão. Então assim, pim, pensamento voltado ali, toda a sua intenção positiva, todas as suas energias voltadas para fazer isso acontecer e segue em frente. Aquilo que é ruído, não tem que te atrapalhar de forma alguma. Tá bom, meus queridos? E olha, essa carta vem como uma confirmação perfeita, né? Ela diz assim, tempos difíceis estão chegando ao seu fim, ao seu encerramento. E as sementes que você plantou vão florescer muito em breve. Gente, a gente abre a leitura com a energia do morango, falando, né, desse aspecto incrível. Vocês sabem que eu sempre faço a ponte com a natureza, afinal de contas, a Mãe Terra é o nosso planeta, é a nossa terra, é o nosso chão. Graças a ela temos tudo, né? Tudo, absolutamente tudo. Então, assim, sempre que nós olhamos para o nosso planeta, olhamos para a nossa essência e com toda certeza só temos que aprender. Então é incrível, né? Falei sobre a proteção, as barreiras, né? Falei sobre o cultivo do morango e eis que veio, né, exatamente essa carta. Então falando mesmo, né, sobre aqui até o encerramento e a justiça acontecendo, falei sobre isso, a justiça é perfeita e nunca falha, então tempos difíceis, e aqui essa questão dos tempos difíceis tem a ver com essa pessoa, essa interferência. Então isso está chegando ao fim, vocês vão ver essa pessoa, né, realmente ela pedindo desculpas, ela, né, vindo até você, enfim, né? Mas o que ela fez, está lá para trás, né? Segue em frente, existe aqui esse posicionamento, né? Como eu falei para vocês, as sementes que você plantou vão estar florescendo muito em breve. Aqui a prova para mim de que floresce, né, te traz resultados muito positivos e, como eu falei, eu já estou ouvindo os aplausos. Inclusive, olha só que conexão incrível, né? Essa frase de ouvir os aplausos, ela tem uma conexão muito especial para mim, porque ela vem de um mestre, né, um antigo mestre, que na verdade um eterno mestre, né? Que o mestre nunca é antigo, ele sempre é.
né, mestre, mestra, que ele hoje ele está nas estrelas, e ele falava isso para mim, e era do signo de Escorpião. Olha que incrível, não é, meus queridos? Então, assim, super sintonia para vocês. Estou muito feliz com essa mensagem. Escorpião, espero que ela possa chegar aí no seu coração, exatamente como estes raios de luz que vieram aqui para vocês, a energia da luz crística de ouro, a energia do fogo violeta, te ajudando, te inspirando, te abençoando e super contribuindo positivamente para as vossas vidas, meus queridos. Escorpião, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E, Escorpião, se você quer assistir vídeos exclusivos feitos por mim, Anne Marques, inclusive sobre os ensinamentos, né, do tarô, onde eu trago toda a minha expertise, todas as minhas pesquisas, toda a minha experiência de vida vivida dentro da jornada do herói, não é, meus queridos? Então, convido você a ser membro Equinócio Plus, o link está aqui na descrição. Está aparecendo aqui também para vocês no rodapé e fixado aqui abaixo no primeiro comentário, e eu vejo você lá como membro Equinócio Plus. Yes! E vamos finalizar juntos esta leitura realizando o nosso mantra luz para o ano de 2026? Mas antes, eu quero pedir uma enorme gentileza, meus queridos. Coloca aqui abaixo para mim, em homenagem a essa colheita farta, abundante, aplausos. Então coloca aqui para mim, por gentileza, um morango aqui abaixo, um emoji de um morango aqui abaixo nos comentários. Eu vou saber que eu tive você, Escorpião, a sua companhia, o seu carinho juntinho de mim durante todo o momento da leitura, e desde já toda a minha gratidão por todo o amor, todo o carinho, toda a gentileza que vocês têm para comigo. Estejam certos que com toda certeza chega aqui sim no meu coração, e nós vamos sempre assim, nessa troca tão especial, nessa troca tão iluminada que só, né, faz a nossa vida se preencher e alavancar de todas as formas, não é, meus queridos? Gratidão por cada um de vocês. E vem comigo, conto com você. Eu sou luz em ação. Eu sou luz em ação. E o decreto está feito. E assim